3, 2, 1, test complete. Yeah. Hey. Okay. Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o quinto episódio Diário de Treino Ironman Brasil 2023. É um prazer gigantesco estar por aqui com vocês. Antes de mais nada, queria falar sobre o episódio anterior. Quem não assistiu o episódio anterior, assista. Foi um episódio muito legal que eu tive muitos feedbacks, muitas interações, que é um episódio sobre testes. Teste de FTP, teste de corrida, teste de natação, enfim, todos os tipos de teste. E o pessoal interagiu bastante, principalmente relacionados à questão mental dos testes. Eu falei aqui bastante sobre como eu me comportava frente a um teste e como eu passei ao longo do tempo encarar os testes, encarar os treinos. E isso fez sentido para muita gente. Então você que não assistiu, assista, e você que assistiu e se sentiu de alguma forma semelhante ao que eu disse, manda mensagem, escreve aqui embaixo, enfim, vamos interagir, que é o mais importante e o mais legal. Quinta semana de treino, quinto episódio diário de treino. Essa semana que passou muito legal, bastante coisas interessantes para dizer. E vamos aos números. Quinta semana, total de 20 horas de treino, bastante. Das 5 semanas que eu já gravei, essa é a segunda semana que mais treinei. Teve a terceira semana, se eu não me engano, que eu treinei 21 horas. Essa semana, 20 horas. Semana bastante repleta de treinos e muito bons treinos. Falando especificamente de cada modalidade. Natação, eu treinei 6 dias, segunda, terça, quinta, sexta, sábado e domingo. Pulei quarta-feira e já falo os motivos. Deu 19 mil metros, 19 quilômetros. São 6 horas em 6 dias. Alguns dias um pouco mais de 1 hora, alguns dias um pouco menos. E eu já falo disso. Final de semana eu nadei sábado e domingo, mas treinei bem menos. Ao longo da semana eu treinei mais. No sábado eu nadei meia hora e no domingo eu nadei 20 minutos. Mas ao longo da semana, segunda, terça, quinta e sexta, eu treinei sempre mais que 1 hora, 1 hora e 5, 1 hora e 15. Os treinos da semana estão bastante volumosos. Mais ou menos aí, todos acima de 4 mil, com exceção de quinta, que eu matei o treino, não dava tempo de fazer. E aí deu 3 mil treino, mas foi bom treino. Bike. Treinei bike 3 dias, segunda, quarta e sábado. Houve uma inversão dos dias de bike na minha semana. Normalmente eu pedalo de terça, quinta, sábado e domingo. Como eu fiz a prova de mountain bike no domingo passado, o Ronaldo acabou colocando a bike na segunda, na quarta e no sábado. Então eu fiz 3 treinos de bike, 6 horas e 40, o total de bike que deu, 200 km. 200 km de bike um pouco menos de volume do que o normal. Haja vista que durante a semana eu mais descansei da bike do que propriamente fiz treinos longos ou intensos, a não ser na quinta, que eu fiz um treino bem forte, que eu já vou falar para vocês, e no sábado também fiz um treino longo na serra, bastante subida, altimetria boa. Corrida. Corri terça, quinta, sexta, sábado e domingo, 5 dias, 4 horas e 20 de corrida, 55 km no total, maior volume de corrida desde que começou esse ciclo. Minha corrida está encaixando e eu estou aumentando o volume. Muito legal, estou muito feliz com a minha corrida e eu já conto mais detalhes para vocês. Musculação, 2 treinos na semana. Treinei na quarta-feira à noite e na quinta-feira na hora do almoço, 2 treinos de fortalecimento. E uma sessão de físio na segunda-feira, também 1 hora. Então os 2 treinos de força são 1 hora cada um. E a fisioterapia também 1 hora. Bastante gente interagiu com relação a eu contar as minhas sessões de fisioterapia como treino. Eu continuarei contando, e acho que vocês deveriam contar, porque faz parte da rotina de treino, é algo relacionado ao treinamento.
Então é bastante relevante. No total, então, 20 horas, treinei todos os dias dessa semana. Números do FTP. Meu fitness está em 87 de CTL. Está sempre aumentando, está numa progressão bastante interessante. A fadiga está bastante alta também, algo que também vem aumentando. Eu estou com 115 de fadiga e o meu form cada vez mais para baixo, menos 33. Mas eu confio no meu treinador, eu sei que na hora que ele tiver que aumentar, ele aumentará. É isso, os dados brutos dessa semana estão aí. É tudo isso, treinei bastante vezes, eu treinei no total, deixa eu olhar aqui, 6 de natação, 3 de bike, 5 de corrida, 5 de corrida dá 14, 15, 16, 17 treinos na semana. Bastante coisa, legal. Falando um pouco especificamente da semana de maneira geral. Quinta semana de treino, eu acho que já está aos poucos fazendo uma transição de base para o específico. Eu sinto que os meus treinos estão ficando cada vez mais intensos, o ritmo está encaixando em todas as modalidades e eu estou fazendo mais algumas séries que eu termino o treino mais cansado. No ciclo de base, eu terminava o treino relativamente não descansado, mas não terminava o treino acabado da parte física, porque eram treinos mais longos e menos intensidade. Agora eu começo a entender, começo a perceber que a intensidade aos poucos vai entrando no ciclo e aí tem alguns treinos ali que eu terminei bastante cansado. Fiz 100% da planilha, o que me deixa muito feliz. E para completar essa semana, de maneira geral, no final de semana, ontem e hoje, eu fiz um training camp. Fui lá para Balneário Camboriú, fui encontrar o pessoal do meu time, esse time aqui, A-Team, faz parte de um time lá de Curitiba. São 8 atletas, dos 8, 2 profissionais, o Laz e a Fernanda Pencal, e mais 6 amadores, 6 bons amadores. E aí a gente se reuniu lá para treinar, foi muito legal, a gente ficou numa praia chamada Estaleirinho, que é do lado de Balneário Camboriú. Treinamos no sábado e no domingo, foi um treino recheado de intensidade e também de bastante evolução. Falarei especificamente dele em breve. Agora, falando especificamente da semana de maneira geral de cada modalidade, a natação cada vez mais estímulos. Essa semana eu fiz algumas séries em A3 e AN, ou seja, fiz série forte. Já falo para vocês especificamente de quando foi isso, muito legal. Pela primeira vez em 5 semanas, ou seja, eu demorei mais de um mês para fazer força na natação. E eu fico feliz porque agora eu estou fazendo força, estou ficando cada vez mais rápido e eu já estou com uma base boa, estou com bastante volume e isso é bom. Na bike, como eu disse, eu descansei na segunda e descansei só na segunda, na terça eu não pedalei. E na quarta apareceu um treino forte na minha planilha de bike. Na segunda eu já estreiei a bike nova, a bike está lá na sala. Uma super bike, gostei bastante, foi um treino bem girado, então não deu para ter muita ideia. E na quarta eu já fiz um treino de intensidade, um treino bastante legal. O treino basicamente foi aqueci aí uns 15 minutos e a série principal eram 4 vezes de 2 minutos em Z6 e 3 minutos em Z2. Ou seja, eu fiz 2 blocos, 4 vezes 2 minutos muito forte, acima de 400 watts, e 3 minutos a 200 watts. Entre esses 2 blocos, né, entre essas 4 séries, eu fiz uns 5 minutos ali leve. Um treino bem legal, cansei. Eu fiz na ciclo. Gostaria de ter feito no rolo, eu acho que esse treino é um bom treino de rolo, mas eu estou na casa nova, por isso que vocês estão vendo esse cenário novo. E na casa nova eu ainda não tinha arrumado o rolo, não tinha deixado as coisas organizadas, e por isso fui para ciclo, estava tudo em caixa aqui, não estava tão organizado como está agora relativamente. Então fui para ciclo, fiz na ciclo, e aí eu não consegui muitas vezes atingir ali a potência oscila muito. Talvez se eu tivesse feito no rolo,
teria feito um treino de melhor qualidade. Mas foi feito, foi legal, cansei, mas consegui completar esse treino, o que me deixou feliz. De bike ainda no sábado, lá no sul, lá em Santa Catarina, a gente foi para a Serra, do lado de Blumenau, fizemos 115 quilômetros com 1.500 de altimetria, basicamente era um circuito de 30 quilômetros, a gente fez esse circuito 4 vezes, ou seja, a gente subiu e desceu a montanha 4 vezes, foi bem legal, tava ali com o pessoal forte, tava ali com Laz, Derek, Mel, Brasílio, a Fer, a Cris, então tinha bastante oportunidade de fazer força. E o legal desse camp, eu vou falar mais detalhes, mas todo mundo muito forte, isso é muito bom, porque sempre tinha alguém para bater, sempre tinha alguém para tentar largar os amiguinhos, então a gente revezou bastante ali à frente, foram estímulos bastante interessantes. E corrida, eu corri terça, quinta, sexta, sábado e domingo, 5 treinos. Na terça, um treino bem leve, controlado por frequência, aquele longo meu de frequência cardíaca, que eu seguro na frequência. Na quinta, isso terça, na quinta eu tinha um treino de estímulo e eu tive a sorte de encontrar com o Lobo lá no Ibira. Eu estava fazendo meu treino, o Lobo passou e perguntou o que eu ia fazer e simplesmente abraçou meu treino, fez o treino comigo. Meu treino eram duas metades, duas séries principais. A primeira série, 10 vezes de 1 minuto e meio a cada 10 vezes de 1 minuto e meio para 3:30 com 30 segundos leve, ou seja, eram estímulos de 2 minutos, 1 minuto e meio a 3:30, 1 minuto rodando a 4:30. Depois vinha um outro bloco, e esse bloco eram 4 vezes de 3 minutos a 3:50 e 2 minutos a 4:10, ou seja, 20 minutos dividido em 4 de 5 minutos, sendo 3 minutos a 3:50, 2 minutos a 4:10, foi muito legal. Valeu, Lobo, foi bom treino, ele me puxou e conversou. Engraçado que ele ficou falando e eu quieto, e eu falava, não, fala mais sobre isso, porque o Lobo ali é outro padrão, outro nível. E para completar a corrida, no sábado a gente fez uma corridinha leve depois da bike lá na Serra, uma corridinha no plano, só para soltar as pernas, 20 minutos. Mas no domingo, ou seja, hoje, vocês estão vendo na semana, mas foi hoje que rolou esse treino, a gente fez um super treino. Foram 10 tiros de 1 quilômetro, ou seja, 10 de 1.000, a cada 5 minutos, chegando aí, eu estava chegando a 3:25, 3:30. Foi muito legal, eu achava que não ia conseguir fazer esse treino, consegui, e fui estimulado pelos meus amigos que estavam lá, o Derek e o Laz, a gente fez nós três, o Derek mais na frente, porque é um baita corredor, o Laz, que está voltando de lesão, também fez um baita treino e também ficou feliz porque depois de um tempo lesionado ele conseguiu encaixar uma boa corrida. E eu fiquei mais feliz ainda, cansei muito, foi muito legal. Teve o aquecimento, depois teve o solto, mas o bloco total foi esse. Musculação, a minha musculação, comecei a fazer força, e isso é legal. Então, as primeiras 4 semanas foi um mês aí adaptativo, que eu tinha medo de colocar força e o Parras também estava receoso, principalmente, primeiro, de me machucar, e segundo, eu senti muita dor muscular pós-treino, a dor muscular tardia, DONS, algum dia eu vou falar sobre isso aqui, sobre as dores musculares tardias, referente ao retorno aí aos treinos. Mas agora, essa semana que passou, eu já fiz uma musculação com mais força, com mais carga, com inclusive algumas falhas nas últimas repetições, não falhas, mas uma dificuldade ali de completar a série, isso é bom. E na físio, martelinho de ouro, nada específico, mais uma liberação miofascial. Não tô com nenhuma dor específica, não tô com nenhum ponto ali de maior atenção. Então, na físio ali, é mais soltura, é mais liberação.
Dói, óbvio, mas é importante e me ajuda bastante. Amanhã, segunda-feira, estarei lá com a Sabrina na Olimpo para ela fazer uma revisão geral da máquina. É isso da semana de maneira geral. Para falar um pouco das sensações e de tudo que eu senti. Estou bastante animado. Eu, como disse aqui há um tempo atrás, estava um pouco tenso com relação aos ritmos, tanto da bike como da corrida e da natação. Aos poucos eu vou melhorando o meu ritmo, estou com paciência, ainda não é o ritmo que eu estava no passado e muito menos o ritmo que eu desejo estar no fim do ciclo. Então ainda tem bastante chão aí para percorrer, tem bastante ponto a melhorar, mas aos poucos, tijolo por tijolo, o negócio vai construindo. Quinta semana ainda tem bastante coisa, ainda falta mais 14 semanas para o Iron, tem mais 3 meses e meio, então nada de acelerar o processo, nada de querer resultados imediatos. Como eu disse, se eu estivesse muito bem agora, eu estaria muito preocupado, porque é impossível manter em alto rendimento em 3 meses e meio, uma hora eu ia cair ou ia me machucar, enfim. Então, bom que eu ainda estou na crescente de melhoria do desempenho aí, óbvio, mais cansado, como vocês podem ver os números do Training Peaks, mas aos poucos encaixando. Principalmente esse teste que eu fiz no final de semana, que foi ir lá pro camp. Eu vim de um final de semana passado cansativo por conta da prova de mountain bike. A prova de mountain bike me exigiu muito. Eu, segunda-feira, acordei bastante cansado. Na segunda e na terça eu estava levemente debilitado. Tive um cuidado muito grande de não ficar doente e respeitar a planilha de treinos leves. Apesar do que não é o padrão da minha planilha é os treinos de segunda e terça serem mais fortes e ao longo da semana aumentar a intensidade. Por conta da prova de domingo isso se inverteu, eu comecei a semana mais leve, segunda e terça, e depois foi aumentando. Então a prova de mountain bike me cansou bastante, mas ao longo da semana eu me recuperei e fiquei muito bem para o final de semana. Foi uma viagem curta de avião, então não fiquei cansado da viagem. Cheguei lá na sexta-noite, descansei, me alimentei bem. E aí consegui encaixar bons treinos, principalmente o treino de pedal no sábado. O Las é um triatleta profissional, ele colocou na frente um ritmo, uma passada boa e a gente conseguiu segurar ali. Foi bem legal. A gente fez as 4 voltas, as 4 progressivas. A última volta estava ali quase para perder a roda, mas eu consegui segurar, a perna frita, pesada, mas foi bem bom. Números interessantes. E no domingo, hoje, essa série de 10 de 1000, né, 10 de 1 km também me deixou bastante animado. Então, pontos positivos demais para o camp da parte de treinamento. E também na parte de interação foi muito legal, reencontrar os amigos, ver que a gente é um time, que a gente compartilha de muitas ideias, saber sobre os treinos da galera que a galera está fazendo de treino, quais são as provas, quais são os planejamentos, enfim, trocar figurinhas ali, até porque eu não estou com eles no dia a dia, eles estão lá em Curitiba e cada um tem um treinador, poucos são os que treinam na mesma assessoria, então tem pessoal que treina com a Pix, do Cris Solak, tem a Fer que treina com o Manóquio, o Las é o treinador dele, se eu não me engano, ou ele treina com o Caxen, não lembro agora. E é isso. Foi bem legal o camp. Falando um pouco mais do que rolou na semana. Essa semana foi mentalmente muito pesada para mim. A parte externa aos treinos foi bem complexa, porque eu fiz a minha mudança de casa. Eu tive que sair do meu apartamento anterior, porque o dono, meu amigo, também triatleta, também ciclista, pediu a casa de volta. O Niro, Rafael Niro, voltou para São Paulo e aí eu tive que sair da casa e aluguei esse apartamento, que é bem bonito, gostei. Mas tem todo o trâmite, todas as funções de se mudar. Então, ligar a luz elétrica, gás, trocar a internet, fazer a mudança, botar em caixa, desfazer as caixas. E isso mentalmente é bastante cansativo, fisicamente é bastante cansativo.
Então isso me debilitou. Também o trabalho que está on fire, trabalhando muito, atendendo muito. O meu doc está em franca evolução e franco desenvolvimento. E isso me deixa com bastante função, bastante trabalho, mas coisas legais, não posso reclamar, pelo contrário, é o que eu gosto de fazer e gosto demais de fazer isso, mas cansa. E às vezes me impossibilita de treinar, como por exemplo aconteceu na quarta-feira. A ideia era eu fazer 2 treinos, eu só consegui fazer um treino de manhã, que foi o treino de pedal. Eu tive que ir lá na CPFL, ou Enel chama agora, para ligar a luz, tá, todos esses problemas, que não vem ao caso. Mas só para trazer para vocês e compartilhar com vocês que a gente tem questões e não é só de atleta amador, não é só triatleta amador que sofre com isso, triatleta e atleta profissional também sofre, porque tem funções sociais de família, de questões com patrocinador. Muitos atletas são professores, são profissionais de educação física, precisam trabalhar ou têm outras profissões para conseguir se manter no esporte, e isso gera demanda. Então aceitem e não se culpem caso percam um treino. Eu perdi um treino, depois consegui repor e vida que segue. É isso. Outro ponto da minha semana que eu queria trazer é a questão do peso. Para quem está acompanhando toda a sequência e toda a conversa, eu perdi bastante peso no começo do ciclo, recuperei um pouco o peso como era o esperado, principalmente tentando ganhar um pouco de massa magra, que eu perdi bastante na minha dieta aí das férias. E essa semana eu dei uma exagerada, principalmente no final de semana passado, que eu fui lá para Conchal com o Juan. A gente comeu muito, eu comi muito, e aí eu saí um pouco da linha, aumentei muito meu peso. Semana tentei segurar, mais ou menos, então semana que vem vou tentar equilibrar um pouco, não, óbvio, não fazer uma dieta restritiva, é inviável, mas tentar aos poucos ali me ajustar para conseguir encaixar. Amanhã, segunda-feira, farei outro exame de sangue para ajustar a suplementação, ajustar os pontos interessantes. Então amanhã logo cedinho eu acordo, já vou em jejum fazer exame de sangue, depois vou treinar, vou correr, depois vou nadar. Mas ponto importante para trazer para vocês, que a minha ideia é, pelo menos aí no começo do mês, todos os meses, fazer um exame de sangue para poder ajustar alguns parâmetros relevantes e ver as respostas das cargas internas, que quem já assistiu e quem está acompanhando aqui o canal e o podcast já tem bastante noção do que é isso. Por último assunto da semana que eu queria trazer, antes de entrar no ponto específico, mas também já vai servir como gatilho. Essa semana, na quarta-feira, essa semana que passou, na quarta-feira, eu recebi a visita do pessoal da Power Brief. Power Brief é um aparelho que eu vou mostrar aqui para vocês agora. É um aparelho cuja função é a avaliação e treinamento da musculatura respiratória. Então, quando a gente respira, a gente tem um músculo principal responsável pela nossa respiração, que é o diafragma, que é o músculo que fica aqui, que divide o tórax do abdômen, um músculo bem grande aqui da região torácica, da transição do tórax para o abdômen, que quando a gente respira, quando a gente faz a inspiração, ele abaixa, ele se contrai e vai lá para baixo, e isso aumenta a caixa torácica e faz com que o ar entre. Mas além do diafragma, a gente tem uma musculatura acessória, que é a musculatura intercostal, que ela também expande a caixa torácica. E esse aparelhinho aqui, que eu vou mostrar para vocês agora, tá aqui, olha, esse aparelhinho, inclusive tem a marquinha do Ironman. Ele ajuda no treinamento da musculatura acessória e também do diafragma. Então, ele, primeiro de tudo, ele testa a sua capacidade inspiratória. Então, é um teste. E em breve eu estarei disponibilizando esse teste lá na clínica. O meu doc vai ter esse teste. A gente só está ajustando questão de protocolo, de laudo e ajustando as questões de treinamento. Eu preciso estudar um pouco mais sobre isso. Eu tenho conhecimento básico sobre o assunto, eu quero me aprofundar. E o fato de eu ter esse aparelho agora e usá-lo para treinar também vai me ajudar a orientar os pacientes. Então eu estou treinando. A ideia é fazer
2 sessões por dia de um treinamento de inspiração. É bem legal isso. Eu vou voltar aqui no canal um dia para mostrar para vocês o treinamento. Hoje vai fugir um pouco do escopo aí, vai ficar muito grande se eu fizer isso, mas eu prometo que em breve eu trago isso para vocês, mostro para vocês como é que é o teste. O teste mostra parâmetros importantes e principalmente o teste guia, norteia o treinamento, e a ideia é treinar por pelo menos 30 dias, depois repetir o teste, ver se houve evolução, e a ideia é aumentar ou treinar essa musculatura acessória, a musculatura pulmonar, para você conseguir respirar mais e melhor durante a prática de atividade física. O exercício, a gente não ocupa 100% da nossa capacidade pulmonar, não, pelo menos de maneira saudável. Há pessoas que têm alguns problemas pulmonares e isso acarreta em utilização de 100%. De maneira geral, uma pessoa saudável, ela usa aí até 85, 90% da capacidade pulmonar dela, então a gente tem uma reserva, mas estudos científicos robustos mostram que o treinamento da musculatura respiratória auxilia a capacidade pulmonar de atletas, e isso é legal. Então irei testar, irei estudar e trago aqui novidades frequentes para vocês. Power Brief, muito legal. Esse é um pouco da parte técnica da questão, mas o que eu mais queria falar essa semana para vocês, e por isso o episódio tem esse nome, é sobre Training Camp. Esse foi o meu primeiro Training Camp do ano, mas não foi o único. Eu farei outros Training Camps ao longo desse ciclo, porque eu gosto dessa ideia e eu super estimulo e oriento as pessoas que conseguem fazer a se organizarem para ir para um Training Camp. Training Camp basicamente é você sair da sua rotina diária e viajar para algum lugar. Às vezes nem precisa viajar, mas você mudar um pouco a sua rotina e fazer uma imersão maior um pouco no treinamento, no esporte. Basicamente eu brinco que fazer um Training Camp é viver a vida de um atleta profissional por um tempo. Os atletas profissionais também fazem Training Camps, e eles também gostam muito de fazer training camp, porque eles saem da rotina, eles vivem outras coisas e muitas vezes eles vivem algumas facilidades por conta de lugares que eles conseguem ir. E também tem a questão da altitude. Muito atleta profissional e atleta amador também vai para alguns training camps na altitude. E a altitude, ela ajuda bastante a aumentar a hemoglobina do sangue, que é a parte responsável do sangue de carregar o oxigênio do pulmão até o músculo. Então, você treinar na altitude, você ficar por um tempo na altitude, é um estímulo da sua eritropoetina natural, do seu hormônio natural, para aumentar a sua eritropoese, que é a produção de hemoglobina. Mas não precisa fazer training camp só na altitude, você pode fazer o training camp em outros lugares, e quanto mais tempo, melhor. Eu só fiquei esses 2 dias. No carnaval, daqui 2 semanas, eu também farei outro training camp, na verdade farei 2, irei um pouco em um e um pouco em outro, mas até o ciclo vocês verão que eu farei outros, tomara que eu consiga encaixar no meu calendário de trabalho, de vida, conseguir encaixar, porque é muito bom, exatamente por essa questão de você sair da rotina, de você fazer uma imersão no esporte, de você trocar experiências, fazer novas amizades, conhecer pessoas novas dentro do esporte que compartilham desse estilo de vida com você, que tem alguma sinergia com seus pensamentos e tudo isso. Além disso, a questão de você ter uma estrutura para você treinar, e isso é importante. Esses são os pontos positivos, mas você precisa se organizar e precisa ter cuidado com algumas ciladas, algumas armadilhas. A primeira delas é ir para um lugar que não tem estrutura de treino. Então, certifique-se que o lugar que você irá treinar tem uma estrutura boa para você pedalar, lugares bons para você pedalar, lugares bons e seguros para você correr, e lugares para você nadar e fortalecer, enfim, fazer a atividade que você planeja fazer dentro desse período. Outra questão que você tem que estar bastante atento é que você vai ter um grupo mais ou menos no seu nível. Não adianta você ir para um training camp que só tem monstros e você não estar no momento ou pelo menos não estar no mesmo nível que essas pessoas, porque você corre o risco de se machucar,
de fazer uma sobrecarga desnecessária no seu corpo que você não está preparado. Então, tem esse ponto e também ajuste o momento do seu training camp com o seu momento do ciclo. Então, é uma decisão compartilhada com o seu treinador, é importante. E por último, tem a saúde, vá com saúde para o training camp. Então, fale com o seu médico, peça exames, vê se está tudo bem, principalmente se você for viajar, se você for para fora do país, é importante que você não perca a sua viagem ficando doente, porque aí vai se inverter completamente o valor do training camp. Mas training camp é muito legal, atletas profissionais fazem muito, a gente tem vários exemplos de, por exemplo, o Comitê Olímpico Americano tem lugares espalhados pelos Estados Unidos e pelo mundo, que tem bases do Comitê Olímpico Americano, que já está tudo instalado ali, a pessoa só chega para treinar. Tem bastante atleta brasileiro, bastante atleta gringo que a gente sabe que faz training camp em lugares clássicos, lugares que você tem a sua única preocupação é ir treinar, porque você chega do treino, a comida está pronta, seu quarto está arrumado, tá tudo pronto ali para você, às vezes as estruturas para treinar estão prontas, então é muito legal, vale muito a pena. Training Camp, coloquem aí no desejo de vocês fazerem os Training Camps. E é isso. Próxima semana, continuarei os treinos. A semana que vem, basicamente, é uma semana meio padrão, não tem nada tão diferente, pelo menos do que eu vi até agora. Eu ainda não fiz meu teste de corrida, talvez a gente consiga encaixar o teste de corrida semana que vem, vamos ver como caminha a semana. Eu correrei segunda, quarta e sexta. Segunda ainda tenho a físio, eu nadarei todos os dias, pedalarei terça e quinta. E no final de semana tem uma surpresa, eu não irei contar, é uma super surpresa. Então assistam, ouçam e aguardem a semana que vem, porque vocês terão uma surpresa no final de semana, porque eu também fui surpreendido. Então é algo que eu não estava esperando, vai acontecer no final de semana. Aguardem, será muito legal. E é isso. Se inscrevam no canal, ouçam no podcast, o podcast está muito legal, o aumento do podcast está exponencial, então estou muito feliz também de compartilhar esse conteúdo com vocês no podcast. Quem assiste o YouTube, vai lá, ouve o podcast de novo, é legal. Para quem está acompanhando no YouTube aqui, se inscrevam no canal e vejam os shorts. Como eu disse, eu estou compartilhando algumas imagens e alguns vídeos de alguns treinos no shorts, naquele stories do YouTube, que está sendo bem legal. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Seguimos aqui firmes, fortes e felizes por estar vivendo esse ciclo de maneira saudável e compartilhando tudo aqui com vocês. Beleza? É isso. Valeu, até mais.